Durante o século V a.C., o filósofo grego Leucipo pregava aos seus discípulos que a matéria poderia ser dividida em partículas muito pequenas, sendo que um de seus discípulos, o Demócrito, nomeou essas pequenas partículas de átomos, do grego não divisível. Entretanto, somente muito tempo depois, o átomo foi sendo constituído de acordo com o modelo atual, e isso se deve principalmente a três cientistas: Faraday, Plücker e Geisler. Faraday percebeu, a partir da criação por Geisler de um aparelho que conseguia produzir vácuo, que ao lançar cargas elétricas em uma câmara de vácuo, uma fluorescência aparecia, sendo esse fenômeno descrito posteriormente por Julius Plücker. Com isso, dando o primeiro passo para a descoberta das partículas subatômicas, que posteriormente foram nomeadas de raios catódicos em 1890. Já em 1897, Thomson demonstrou a deflexão dos raios catódicos pelo campo elétrico, desse modo, firmando a teoria de que os raios catódicos eram de natureza corpuscular, sendo que essas partículas recebiam o nome de elétrons. Assim, foi formulado o modelo atômico de Thomson. Logo em seguida, Rutherford e Curie, Marie Curie e seu esposo, Pierre Curie, demonstraram os raios emitidos por substâncias radioativas alfa, positivamente carregadas, e beta, negativamente carregadas, sendo que quando elas não eram afetadas por campos magnéticos, eram constituídos por ondas eletromagnéticas, os raios gama. Já em 1906, Rutherford elaborou o modelo atômico no qual há um núcleo central positivamente carregado e uma região densa circundante, na qual se encontravam os elétrons, onde se pensava que o núcleo era constituído por prótons e alguns elétrons. Entretanto, na década de 1930, notaram que alguns elementos leves, quando expostos a um bombardeio de partículas alfa, emitiam uma radiação cuja presença se manifestava através da expulsão de prótons de parafina. Desse modo, propôs-se que partículas alfa expulsavam partículas neutras contidas no núcleo, o nêutron. A partir de todo esse desenvolvimento, o átomo passou a ser conhecido como é hoje, composto por prótons, nêutrons e elétrons apenas nas periferias do átomo. Já hoje em dia, podemos desfrutar da aplicação prática e bem futurista de todo o conhecimento adquirido até aqui. É o caso, por exemplo, da amplificação de luz por emissão estimulada de radiação, conhecida como laser pelo acrônimo em inglês. Ela se baseia em geral na estrutura de um tubo fechado com quase todas as paredes 100% espelhadas, contendo algum material em estado fundamental. Tal material, a ser submetido a uma excitação elétrica, química, óptica ou de outro tipo, produz o que chamamos de inversão de população, ou seja, quando há mais elétrons excitados do que nêutrons. Nesse processo, as partículas já excitadas que continuam recebendo energia podem reemitir aquilo que tinham absorvido antes, gerando uma reação em cadeia de radiação estimulada que reproduz as características da excitação inicial. Assim, a luz que passa pela parede menos refletora é emitida de forma muito única. É monocromática, pois toda energia reproduz a frequência original usada para estimular. É coerente, pois as interações a nível atômico fazem surgir fótons em fase. E é direcional, pois a estrutura do tubo força que os feixes saiam praticamente em paralelo. Com propriedades assim tão interessantes, não é à toa a importância do laser no nosso cotidiano, como veremos melhor a seguir. O laser pode ter diversas aplicações, e uma delas está nas cirurgias a laser. E com o avanço da tecnologia, as cirurgias a laser estão cada vez mais comuns por possuir vantagens, como proporcionar menos dor, menos tempo de recuperação e menos complicações, como sangramentos, problemas de cicatrização e o surgimento de novas doenças em comparação com a cirurgia tradicional. Para entender uma das aplicações do laser na cirurgia, temos que primeiro destacar que existem tipos diferentes de laser, e os mais utilizados são o laser de dióxido de carbono, o laser de Yagi e o laser de argônio. Estes três são preferidos para reduzir o tamanho de tumores ou remover tumores, uma vez que o laser pode ser usado para aquecer e destruir células indesejáveis.
Um exemplo comum desse tipo de uso está na neurologia, por meio da cirurgia de ablação a laser para o tratamento de epilepsia e tumores cerebrais. A ablação a laser, ou também chamada de fotoablação, é o processo de remoção de material a partir de uma superfície sólida ou ocasionalmente líquida, por irradiação com um feixe de laser, pois o material é aquecido e pela energia do laser, e assim o material pode evaporar ou sublimar. E no aspecto celular, a ablação a laser destrói células. Assim, os neurocirurgiões usam uma ferramenta cirúrgica avançada chamada de Rosenbrain, que é um pequeno assistente robótico cirúrgico que combina um braço robótico com a capacidade de obter imagens detalhadas do cérebro de uma criança. E essa ferramenta é usada para colocar uma fina sonda a laser no cérebro e fazer a cirurgia. A tela do computador mostra exatamente qual e quando uma área está sendo aquecida, o que torna o tratamento muito mais específico. Resumidamente, podemos notar que a cirurgia de ablação a laser é mais segura e precisa do que a cirurgia tradicional, por possuir menos efeitos colaterais, já que em comparação com a cirurgia tradicional, o cirurgião abre o crânio e remove o tecido. Além disso, outro motivo da cirurgia de ablação a laser ser melhor que a tradicional é que se as lesões foram profundas no cérebro, a cirurgia tradicional não pode ser possível, evidenciando assim mais uma vez a importância do laser eletromagnético na cirurgia.